Bom, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está com toda essa correria de simpósio, jornada agora, né? E é bem capaz que toda a questão do conteúdo da nossa aula possa ser até azar. Então, tanto por garantir que mais à frente eu vou precisar de sair de licença e para que vocês possam ter esses conteúdos disponíveis, eu vou estar gravando e disponibilizando para os links para que vocês possam acessar pelo YouTube, certo? Já deixei um de uma aula do semestre anterior, mas que é o mesmo conteúdo do slide. E aí eu vou tentar me organizar para disponibilizar os demais para vocês, certo? Então, no primeiro vídeo já tem toda a explicação, está dividido em 2 vídeos relativos a todo o processo de consulta, né? O que o enfermeiro faz, o que solicitamos, o que observamos e como nós vamos ter uma consulta em relação à questão de um período de 9 meses, em que eu vou estar vendo ela mensalmente, em 15 dias, semanalmente, vão ter situações que podem surgir ao decorrer desse processo. Então, a gente tem mulheres que podem desenvolver, já terem doenças crônicas, a qual a gente vai precisar de uma atenção redobrada, e também isso não é o único fator que pode desencadear essa possibilidade. Podem haver mulheres que não têm nenhuma patologia, porém desenvolvem ao decorrer da gestação. E como enfermeira, da nossa responsabilidade reconhecer e identificar para que a gente tenha as condutas adequadas diante de cada um desses contextos, certo? Aqui a gente vai ver algumas condições que elas vão ser classificadas em alguns grupos, e o primeiro vai ser as situações relacionadas a sangramento. Então, qualquer perda de sangue, naturalmente, ela já é algo que a gente fica atento, a gente fica preocupado. E na gestação ele é um sinal de alerta muito importante para que essa mulher possa verificar a viabilidade do bebê, se está bem, se não teve nenhuma intercorrência que vá gerar uma necessidade de intervenção rápida. Então, a gente vai ter, geralmente, a questão do sangramento na primeira metade da gravidez, que está relacionada com aborto, situação que a gente tem essa perda, interrupção, seja provocada ou não da gestação. Gravidez ectópica, que a gente vai ver mais à frente, né, que já vai ser uma localização, digamos que inadequada. O bebê, a gente vai ter instalação do óvulo fertilizado em um local que não é adequado, que não é correto. Doença trofoblástica gestacional, que elas vão ser as situações que a gente vai observar nesse início. Então, essa mulher, no momento das nossas consultas, a gente perguntar se ela teve algum sangramento, se foi nesse período de 4 meses e meio, a gente pode suspeitar dessa questão. Já na outra metade da gravidez, dos 4 meses e meio para frente até o 9º, se ela tiver algum sangramento, a gente vai ter condições relacionadas à questão do útero. Então, a nossa atenção agora fica voltada à placenta, exatamente se ela está inserida no local correto, se ela não está tendo desprendimentos, e essas vão ser as possíveis justificativas quanto a isso. Então, a cada período da gravidez, a gente vai ter algumas possibilidades que, como enfermeira, eu preciso me atentar adequadamente. O primeiro que a gente vai ver é o aborto. Então, o aborto ele é confirmado. Ele só vai ocorrer aborto depois que essa mulher estiver grávida, né? Então, somente é considerado quando ocorre após a confirmação da gravidez. E assim a gente vai ter, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 2 condições que vão ser os parâmetros para que possa configurar um aborto. Primeiramente, a gente vai ter, em relação ao tempo, uma perca, né, em relação ao sangramento que configura a perda de uma criança, quando essa mulher se encontra no período gestacional inferior a 22 semanas. Então, antes de 22 semanas, ela tiver sangramentos e, posteriormente, a gente observar que aquilo foi já a interrupção da gravidez, configura-se aborto. Outro fator vem a ser a questão do feto pesar menos de 500 gramas. Então, nessa constituição estrutural, a criança não tem condições alguma de conseguir ter viabilidade extrauterina. Então, tanto o peso quanto esse período que ela alcança até 22 semanas, caso haja esse sangramento e esteja relacionado à interrupção da gravidez, a gente configura-se como aborto. Podendo ser provocado ou espontâneo. Espontâneo é quando essa mulher não tem nenhuma ação que ela induz a esse processo. Então, seja por várias condições, quedas, condições emocionais, vão ser vários os fatores etiológicos. Pode desencadear que ela venha a perder esse bebê. No caso do aborto provocado, a gente já tem a indução da gestante, né, por medicamentos, por questões físicas,
para tentar parar aquela gestação. Muitas das vezes mediadas por não aceitação, por medo e várias outras causas que acabam levando essa atitude. Então, isso é um fator muito amplo para que a gente possa falar mais detalhadamente. Mas a gente vai ter essas duas possibilidades. A mulher que interrompe por causa de não querer ter de fato, e a mulher que perde por condições que ela vai estar propícia a passar. A gente vai ter como aborto provocado aqueles em que alguém decide interromper, né, antes que haja uma viabilidade fetal. Então, enquanto essa criança ainda está nesse período anterior, ela ainda está em uma estrutura de formação bem simplória. Então, o corpo da criança ainda não está totalmente formado, os órgãos não estão. A gente tem BCF, que é passível de ser ouvido. Então, a gente já tem coração batendo, a gente já tem estruturas crescendo, mas não há condições para que essa criança, antes de 22 semanas, consiga sobreviver fora do útero. Já na condição espontânea, ela acontece por qualquer situação que essa mulher venha a sofrer e no final perca o seu bebê. Ela pode ser precoce, quando antes da 13ª semana acontece, né? Então a gente vai ter isso bem inicial, muitas das vezes pode ser logo após a descoberta. Então tem mulheres que descobrem nas primeiras semanas, tem mulheres que descobrem bem mais à frente. Então, ele vai ser muito inicial até essa mulher, quando ela tem essa situação, né? E ela é desenvolvida nesse período. E tardia, quando ela já vai ser até as 22 semanas, que é o prazo máximo que configura aborto. Posteriormente a isso, a gente já vai ter um parto prematuro. Quais são as condições que mais desenvolvem essa possibilidade? Anormalidades cromossômicas, então, em relação à questão de alterações dos cromossomos que podem fazer com que a formação desse novo bebê não dê possibilidades para que ele tenha viabilidade possível para viver fora desse útero. A gente vai ter também anormalidades anatômicas, como os miomas. Eles são tumores benignos que se formam no tecido muscular. Então, esse mioma pode ser uterino, esse mioma pode estar em todo o processo em relação ao sistema reprodutor. E como esse mioma ele vai estar fazendo com que aquele tecido ele cresça abundantemente, não é uma condição cancerígena. Eu só tenho uma desordem tecidual que está fazendo crescer de uma forma anormal aquelas células. Então, como esses miomas eles vão, de certa forma, mudar a anatomia da estrutura uterina, fica inviável para que durante o processo em que o espermatozoide e o ovário eles vão se fundir, aquele óvulo fertilizado não vai ter espaço e estrutura adequada para que ele possa crescer adequadamente. Então, essa mulher ainda consegue engravidar. Há essa implantação, mas à medida que essa placenta cresce, ela não vai ter espaço suficiente para que ela possa ficar agregada, o que vai, então, facilitar mulheres com essas condições a terem possibilidades de aborto. Malformação congênita, a gente fala sobre anomalia estrutural durante a gestação, já é relacionada ao bebê. Então, essas malformações, elas são mediadas devido a doenças que essa mulher possa vir a ter, a hábitos, caso ela venha desenvolver, vícios que podem ser desenvolvidos, que ela já tem antes da gestação. Então, são várias as possibilidades que no final possa contribuir. Doenças também que podem ser adquiridas ao decorrer do processo gestacional. Então, a gente vai ter várias possibilidades que essa mulher consiga fazer com que a formação do bebê seja comprometida, o que pode acabar gerando esse risco para o abortamento. Incompetência istmo-cervical. Aqui eu já tenho uma situação que ela é muito peculiar, ela é muito incomum, a gente tem a ocorrência dela, mas não é com tanta frequência, que nesse caso a gente vai observar que o colo do útero ele acaba dilatando. Então, no processo de parto natural, a gente vai sentir, a mulher vai começar a ter sinais e sintomas que vão indicar que ela está entrando no processo de parto. Então, o corpo ele mostra isso. No caso dessa incompetência istmo-cervical, eu tenho essa dilatação do útero que acaba passando despercebida, ela não tem nenhum sinal de dor. Então, é como se fosse um trabalho de parto sem o processo das características do parto.
o que faz com que essa criança corra esse risco, né? Abertura, ela vai perder tampão mucoso e no final, de uma forma muito precoce, ela possa vir a perder esse bebê. Então, essas alterações, essas anormalidades anatômicas, a gente pode observar tanto na mulher, no caso de miomas, incompetência istmo-cervical, assim como também em relação à questão do bebê, que ele pode ter estruturas que não sejam condizentes ou que permitam ele se desenvolver adequadamente. Doenças endócrinas, então a doença da tireoide vai desencadear várias condições, um hipotireoidismo, uma hipertireoidismo, eles vão exacerbar demais na hiper algumas funções, como a questão de batimentos cardíacos, estresse, alterações emocionais, e na hipo ela vai diminuir bastante as mesmas funções do corpo, então diminui batimentos cardíacos, sensibilidade à temperatura. Então a gente vai ter vários sintomas que eles vão ser contrários na hiper e no hipotireoidismo. Diabetes, seja essa mulher diabética anterior ao processo gestacional ou ela desenvolveu uma diabetes no processo da gestação, nesse caso o risco é quando ela está descompensada. O que significa isso? Ela não tem esse controle. A gente vai ter esses níveis totalmente excedentes, já no número fora do comum, que trazem essas desordens que no final podem comprometer a vida da criança. As infecções também, rubéola, toxoplasmose, a gente precisa fazer essas avaliações, tanto no primeiro quanto no terceiro trimestre, para que a gente possa ver se essa mulher ela está suscetível, se ela conseguiu a imunidade pelo processo vacinal, justamente porque vão ter muitas intercorrências que podem causar nas questões estruturais, na formação do bebê, na formação dos sentidos dele, que podem acabar gerando o risco do aborto. Mesmo que não tenha o aborto, a gente pode ter um comprometimento funcional e no desenvolvimento dessa criança. Sífilis, a importância da gente fazer os testes rápidos, não só na mulher, mas como também no parceiro. Então, o quanto antes a gente rastrear e encontrar reatividade no exame de sífilis, no exame de hepatites, de HIV, a gente entrando quanto antes com esse tratamento, seja o tratamento que cura, que seja possível, ou o tratamento de controle, a gente evita com que a criança sofra esse risco. E a infecção urinária, mais comum do que a gente pode observar, que vai, nesse caso, trazer esse risco para a criança. Então, a infecção urinária, ela é uma condição muito comum, todas as mulheres estão passíveis para essa situação, e com isso a gente vai ter o risco, como foi falado anteriormente. O problema da infecção é o quê? É o fato dela se instalar. Então, aquele vírus, aquela estrutura, ele pode acabar se agregando à parede em relação à bexiga urinária, e o problema é que ele possa subir para o ureter, subir para os rins. O rim ele tem uma função vital de controle do nosso corpo. Então, uma simples infecção, simples entre aspas, né? Mas algo que é tão corriqueiro como uma infecção urinária pode trazer problemas muito críticos para qualquer pessoa e para uma mulher no processo da gestação muito mais agravantes, como no caso da prematuridade da criança. Então, a gente precisa ter esses cuidados. A gente pode ter várias apresentações em relação à questão do aborto. A gente pode ter a ameaça, ou seja, o corpo ele vai dar sinais de que aquilo pode estar acontecendo, sendo possível se controlar esse risco. Então, a gente pode ter como manifestação sangramento transvaginal de pequena a moderada quantidade, persistente por dias ou semanas, que já é um ponto de importância, né? Se essa mulher já começou a sangrar, no primeiro momento ela já deve procurar maternidade, com dor característica de cólica leve a moderada. Então, ela tendo esses sintomas, se encaminhando para uma instituição de saúde, é possível que seja controlado e evitado o processo do aborto. Pode haver o abortamento completo quando tem a expulsão do feto ou embrião com menos de 8 semanas. Então, a gente vai ter a estrutura completa desse bebê que foi ejetado do corpo. Incompleto, quando tem uma eliminação parcial desse feto. A gente vai ter como manifestação cólica, que vão ser ritmadas, ou seja, elas vão ter toda uma sequência certa de períodos de ocorrência.
e que são progressivas em intensidades. Então, elas vão pouco a pouco seguindo esse ritmo e cada vez mais ficando fortes, acompanhadas por dilatação cervical maior do que 2 centímetros. Então, como essa dilatação ela foi muito pequena, pode fazer com que a gente não consiga ter o espaço suficiente para que a criança saia. Então, em condições que a gente possa ter, por exemplo, a indução do aborto, é muito comum que essa criança saia em partes e não venha completa. A gente vai ter a situação do abortamento infectado, que é uma complicação já do aborto incompleto, ou seja, ela pode vir a ter o aborto incompleto e se restabelecer posteriormente a isso. Mas, dependendo das condições que levaram a esse aborto, especialmente se foi de uma forma induzida, se foi em um ambiente que não seja adequado, de uma forma clandestina, o risco para a mulher já vai ser mais um agravante, porque pode haver essa infecção. Então, a gente vai ter a infecção sendo associada a essa manipulação da cavidade uterina. Então, são aberturas que vão fazer com que essa mulher mexa de fato nesse útero e, com isso, ela venha incitar esse abortamento. Então, dependendo da técnica que for usada, dependendo da esterilização dos materiais, dependendo do que está sendo colocado, né? Porque isso não significa que essa mulher possa ir só numa clínica para fazer isso. Dependendo do seu auge de medo, de receio, de desespero, ela pode tentar colocar qualquer coisa para afetar o útero. E sabe-se lá as características e condições do material que ela pode estar colocando, o que esteja inserindo nela, podendo já trazer esse risco de infecção. A gente tem o abortamento infectado, né? Então, a gente vai ter a possibilidade desse abortamento ser de 2 tipos. Então, a gente vai ter o tipo 1, que é limitado à cavidade uterina e ao miométrio, que é a musculatura do útero, com discretos sangramentos genitais, febre de 38 graus, cólicas discretas e contínuas com bom estado geral. Então, toda a desordem ela foi focada na estrutura do útero, porém, o corpo ainda consegue ter, né, diante de uma estrutura que venha ter entrado, um corpo estranho, um micro-organismo que esteja naquele material que foi utilizado, o corpo pode manifestar esse sinal mais generalizado que é a febre, que é um mecanismo de defesa, como a gente está vendo no sistema imunológico. Então, a febre vai tentar o quê? Minimizar a permanência de bactérias, de vírus, que sejam sensíveis à temperatura. Mas que ainda assim, apesar das manifestações, é passível de controle esse estado. Já no tipo 2, a gente vai ter uma situação um pouquinho mais complexa. Uma infecção que ela abrange o peritônio pélvico e órgãos anexos, então a gente já vai ter outras áreas que vão estar sendo englobadas nesse ponto. Sangramento com odor fétido, então o tempo de sangramento, tudo que ficou retido no corpo, ele pode passar por essa desvitalização, gerando então essa morte dessas células, seja do sangramento que aconteceu na mulher, ficando coágulos e no final não sendo retirado adequadamente, ou então, como isso é uma consequência do aborto incompleto, a gente vir a ter essa possibilidade dos restos do bebê acabar que fiquem na mãe e gerarem toda essa perda de vitalidade. E aí a gente ter esse risco quanto à questão da vida do bebê, né? A vida da mãe agora no caso, porque a do bebê já foi interrompida. A da mãe agora pode correr esse risco. Febre maior que 39 graus, né? Então já é uma febre mais concentrada, mais elevada, que já é um risco. Acompanhada por taquicardia, então essas manifestações sistêmicas já afetam o sistema circulatório cardíaco, né? Então os batimentos vão ser mais elevados. Desidratação, devido a toda essa alteração da dinâmica do organismo, essa perda de sangue que está sendo ocorrida, né? Porque lá no sangue, lá no plasma, a gente vai ter essa água que pode ser levada embora. Dor constante, então a dor também é uma sinalização em relação à questão de inflamação, de infecção. Tanto é que a característica da diferença da inflamação para a infecção é que a gente vai ter dor localizada na inflamação. A infecção, a gente já vai ter uma dor muscular, que ela pode vir a ser mais abrangente comparado a toda a área que a gente observa do local que foi o ponto sendo manifestado. O útero com dor intensa ao toque, né? Então, como foi feita uma movimentação, foi feito um processo de
abertura, né, foi mudado, foi violada a estrutura daquele útero antes do tempo, ele vai ter mais dificuldade para que possa se restaurar. E o tipo 3, que aí já vai ser o mais agravante de todos, a gente tem uma infecção que já é generalizada, então ela comete vários órgãos, aquele material que estava saindo purulento, né, aquele material fétido, a gente tem células mortas, que elas precisam ser eliminadas. Caso não consigam, corram na circulação, elas podem se alojar em outras estruturas. E no final, causar esse risco da gente ter essa possibilidade que outros sistemas, outras estruturas que não têm a ver com o sistema reprodutor, comecem a sentir esses efeitos. Então, ocorre peritonite, inflamação no peritônio, e muitas vezes choque séptico por causa dessa expansão do processo de infecção. A febre ela vai ser elevada, associada à hipotensão, então agora a pressão dessa mulher pode despencar. A desidratação, por causa de toda essa alteração da dinâmica do volume sanguíneo, devido a todas essas desordens, e a anemia, né? Como ela está perdendo sangue, ela vai perder massas, então automaticamente a anemia vai se instalar. Aborto retido caracteriza-se pela cessação dos sinais e dos sintomas da gestação, contudo, a amenorreia é persistente. Então, a gente vai ter a questão de não haver nessa continuidade, não haver manifestação que essa gravidez ela está sendo progressa, que ela está evoluindo, né, dependendo do contexto em que é, das semanas que essa mulher estiver apresentando, mas a gente vai ter a questão da menstruação ainda está ausente. Então, ela continua sem menstruar, mas em contrapartida ela não está tendo sinais de que a gravidez está dando continuidade. Então, isso pode acabar fazendo com que a viabilidade da criança esteja comprometida. Abortamento recorrente ou habitual, caracterizado com 3 ou mais abortos antes de 22 semanas, né? Por isso que lá para aquele slide anterior, da aula anterior, a gente precisa observar quantos abortos essa mulher já teve. Então, se ela já teve quando é que foi? Com quais semanas de gestação que ela teve esse aborto? Quais foram os sinais? Se ela teve 2, se ela teve muito mais, a gente já vai ter uma situação tão crítica que, se for o caso, já encaminhar ela para alto risco. Então, não dá para a gente realizar esse acompanhamento sem que haja a presença de um especialista. Então, 3 abortos já são sinal de recorrência e de uma atenção muito grande. O aborto eletivo, previsto por lei, a gente vai ter em situações que já são mais específicas. No nosso país, o aborto ele é proibido, mas ele vai ter algumas situações que vai ser possível que a mulher faça em um contexto de segurança, com uma equipe médica que vai garantir com que seja um processo adequado. Então, nesse caso previsto por lei, a gente pode ter quando há doenças graves ou que pode acarretar risco de vida para a mulher. Uma criança que ela nasce, que ela já é observada durante o processo gestacional e nota-se que ela tem anencefalia, ou seja, ela não tem a presença do cérebro, isso já é um ponto em questão que permite o fato dessa mulher querer de fato continuar ou não, porque uma criança que não nasce com estrutura cerebral adequada, isso provavelmente pode ser um indicativo que a vida extrauterina dela seja meramente curta, seja uma duração de minutos, de horas, de dias. Então, a gente tem um padrão totalmente diferenciado. Então, se ela optar por essa opção, tem a possibilidade de fazer com essas questões de segurança. Estupro também vai ser um outro fator totalmente importante, né, quanto a isso. Então, essa mulher é violada, ela vai ser violentada, ela pode passar por essa violência sexual e, com isso, não ter o desejo de ter essa gestação por causa da forma como ela foi desenvolvida. O que também, nesse caso, dá o direito para que ela possa fazer toda essa continuidade. Então, da nossa parte, fica sempre, nesse contexto das complexidades, averiguar a ocorrência de sangramentos. Então, qualquer sangramento via vaginal é um sinal de alerta muito grande. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso, no momento que ela sinalize, que ela manifeste, ou então que ela se queixe,
ou só pelo nosso questionamento ela venha falar sobre isso, a gente possa agir adequadamente para dar as devidas orientações e cuidados para essa mulher. A gente também vai ter uma outra condição que é a gravidez ectópica, que é quando a gente tem a instalação e evolução desse óvulo fertilizado fora da cavidade uterina. Então, pode ser que ele aconteça na região tubária, na região ovariana, e esse crescimento nessas regiões podem vir a ser um risco para essa mulher. Então, naturalmente, a expectativa para que esse óvulo ele venha a se instalar é no fundo do útero. Então, nessas partes superiores, é o local adequado e mais comum que ele venha se instalar. Quando ele se instala muito abaixo, na estrutura ovária, na questão da tuba uterina, a gente pode ter riscos para essa mulher. No caso dessa tuba uterina, à medida que ele for crescendo e observar que ele não está no lugar correto, não há possibilidade de dar continuidade para essa gestação, porque ele pode vir a romper, ele pode vir a literalmente estourar, digamos assim, o sistema reprodutor dessa mulher, tanto na região ovariana quanto na região tubária. Então, nisso a gente vai ter esse risco para a vida da mãe, que no caso não tem como a gente conseguir dar continuidade. Quando acontece no colo do útero, que é bem no início, a gente vai ter uma oclusão que a placenta ela vai causar justamente na área de saída do bebê, que é pelo colo, que é logo pela abertura. Então, o parto via vaginal nesse contexto ele não vai ser possível. Se der continuidade, se a criança conseguir se desenvolver, mesmo com essa inserção muito abaixo do normal, a gente vai precisar de um parto cesariano. Fora isso, a questão dele estar muito abaixo do normal pode tornar muito passivo com que qualquer movimento, qualquer ação, qualquer processo venha facilmente fazer o descolamento e no final a perda dessa criança, o abortamento. Os sinais que a gente vai observar vão ser caracterizados em alguns grupos. No caso dos sinais agudos, que é quando ocorre a ruptura tubária. Então, aqui a gente vai ter um sinal que vai acontecer rapidamente. Pode ser que não havia o conhecimento dessa condição e aí, quando começou a se manifestar, já foi logo de uma vez todos os sintomas. Então, pode acontecer a ruptura tubária, caso não seja identificado precocemente. E essa ruptura ela vai ser manifestada por uma temperatura um pouco elevada, de 38 graus, perda sanguínea discreta, então o sangramento já vai ser esse sinal principal de alerta, e dor à palpação. Então a gente vai tocar nessa região, vai estar muito dolorida, necessitando urgentemente que seja encaminhado para assistência de saúde. A subaguda a gente já vai ter o abortamento tubário, então a gente vai ter sinais, esses mesmos sinais, porém em contrapartida já teve o desprendimento, então a criança ela já se descolou do organismo materno e aí ela vai ser eliminada agora do corpo, precisando ser dado esse auxílio adequadamente, ok? Então, no contexto da gravidez ectópica, de uma forma geral, a gente vai ter a inserção inadequada do óvulo em lugares que não são os seus lugares como normalmente que ele vai se inserir. Ele deve se inserir no fundo do útero e não em outras regiões. Doença trofoblástica gestacional. A gente vai ter um grupo de lesões que vão ser caracterizadas pela proliferação anormal do trofoblasto, que é uma propriedade produzida no processo da gestação, sendo classificada como uma anormalidade do desenvolvimento dessas células da placenta sem produto de concepção. Então, a gente vai ter a produção desse material, dessa estrutura que é comum à gravidez, porém sem o fato em relação ao processo da gestação. Então, uma mulher que ela engravidou agora e apresenta doença trofoblástica, há um risco muito grande dessa gravidez não dar a continuidade, devido a toda essa desordem, como vocês podem ver na imagem, de tecidos que vão ser produzidos. Então, a gente vai ter duas possibilidades, maligna e benigna. A benigna vai ser a mole datiforme, podendo ser completa ou incompleta. Então, ela não causa esse risco à vida da mulher, porém, pelo seu contexto da vida reprodutiva, ele vai ser um fator que interfere bastante no processo gestacional. Já a maligna, que já causa esse risco de vida, né, caso seja identificado e não haja um tratamento, ou então identificado muito tardiamente,
a gente já vai ter um outro nome, que é a neoplasia trofoblástica gestacional, a qual essa mulher vai precisar fazer um tratamento devido a esse crescimento de células anormais para o período. Placenta prévia, a gente já vai ter aqui a inserção da placenta em um lugar distinto, então a gente vai ter ela sendo inserida na parte inferior do útero, sendo que a normalidade é na parte já do fundo. A gente tem normalmente a inidação ocorrendo na porção mais vascularizada, então o fundo do útero é a área que contém muito mais sangue, e é por isso que naturalmente lá o óvulo vai ser inserido. Fora isso, se ele vier a se inserir mais abaixo, essa placenta pode crescer tranquilamente, pois o problema ela vai estar muito mais embaixo. Então, se ela se inserir nessa região abaixo do fundo do útero, lá na parte do colo, ela vai cobrir o colo do útero. Ela não vai permitir que a criança saia por aquela única saída que existe, necessitando, nesse caso, de uma cirurgia para poder extrair o bebê. O sangramento ele vai ser um dos sinais que pode manifestar a placenta prévia, devido ao rompimento das relações viloteciduais, que pode estar relacionada com seu crescimento e contrações no segmento inferior. Então, como ele está na porção final do colo, qualquer mobilidade que essa mulher fizer, qualquer movimento, qualquer situação, pode fazer com que, pouco a pouco, ele venha a se desprender. E nesses pequenos desprendimentos do tecido materno, vem a acontecer os sangramentos, certo? Aqui a gente tem a inserção normal, ela estando bem aqui no fundo do útero. A gente tem uma placenta prévia parcial, ela está bem lateralizada, né? Mas ainda há, de certa forma, o espaço do útero passivo para que a criança venha passar por ele. E a placenta prévia total, que ela fecha completamente o colo do útero. E aí não há possibilidade do bebê sair por essa via. A gente vai ter também descolamento prematuro da placenta, que já é quando essa placenta ela já vem se separar do organismo materno. Então, nesse caso, a expectativa é que aconteça esse descolamento depois do parto. Ele vai ser o período já o quinto período, o último período do parto, é quando naturalmente a placenta ela vai sair e aí elimina todas essas estruturas que foram formadas na gestação. Fora isso, quando ela acontece, ainda com a criança em útero, a gente vai ter a situação desse descolamento prematuro. Então, a gente vai ter aqui a expulsão fetal em gestações de 22 semanas ou mais. Então, o parâmetro não vai ter um fator limite. Então, a partir de 22 semanas, até antes da gente ter esse processo de parto iniciado, a gente vai observar esses sangramentos, podendo configurar, assim, esse descolamento da placenta. Ele já vai ser um evento grave que vai precisar de uma intervenção imediata, essa mulher vai precisar ficar boa parte em leito, por causa que qualquer movimento, qualquer ação, pode pouco a pouco desprender ainda mais essa placenta. Algumas situações que a gente vai falar sobre elas mais à frente, podem fazer essa possibilidade de contribuir para esse risco. No caso da síndrome hipertensiva, alterações em relação à elevação da pressão, a gente pode ter a pré-eclâmpsia e a doença vascular hipertensiva crônica. Duas possibilidades que podem fazer com que haja esse desprendimento. Nas condições mecânicas, traumatismo no abdômen ou violenta agressão física, né? Então, essa ação de força externa pode fazer com que haja essa problemática. A gente vai ter o processo de descolamento, que inicialmente vai ser a formação do hematoma retroplacentário e do hematoma de fato. Então, a hemorragia ela vai ser o fator inicial para poder sinalizar essa condição, formando um hematoma retroplacentário que tende a invadir a placenta, formando uma cratera na sua superfície. E assim, ele vai se desprendendo, ele vai formando esses espaços ocos entre a placenta e o útero, o que vai pouco a pouco fazer com que ele possa gerar a ampliação dessas áreas vazias, o que pode, ao final, causar o risco de desprendimento total. Contratilidade uterina, uma hipertonia ou hipotonia no pós-parto, né? Então, a gente vai ter a hipertonia, que é essa contração intensa, ou o contrário, da hipotonia, a gente não ter a contração uterina já depois da criança nascer. Aqui, o extravasamento de sangue ele vai gerar essa irritabilidade muscular, fazendo com que
a contratilidade, gerando uma contratilidade uterina que evolui para o trabalho de parto, gerando posteriormente essa parada da contratilidade do útero. Então, a expectativa é que o útero ele possa se contrair posteriormente à saída da placenta para que haja toda a retenção de sangramentos posteriores ao parto. Devido a essa infiltração sanguínea miometrial, a hipertonia uterina passa para hipotonia, devido ao sangue causar desordem nesse processo de contratilidade. Então, essa perda desordenada vai trazer esse risco. A retenção desse sangramento pode causar turboplastinas, né? Que ela vai causar a liberação dessa propriedade, que pode gerar um risco de coagulação para essa mulher. Então, se esse útero não contrai, ele libera essa estrutura, que é a tromboplastina, gera a formação de trombos e no final traz o risco para ambos, bebê e mãe. Posteriormente, a gente vai ter um sofrimento e morte fetal frente ao descolamento. O risco da criança vir a morrer é elevado. Então, se ela vai perdendo esse sangue, a gente vai observar ele com características de ser muito escuro, na presença de coágulos. A gente vai observar a mulher com a pressão já diminuída. E à medida que esse sangue ele não vai sendo passado diretamente para a placenta, a criança pode parar de receber as propriedades básicas para o seu desenvolvimento, causando esse risco de morte. A gente vai ter como fator final a realização da amniotomia e a infusão de ocitocina. Então, se acontecer desse bebê vier a morrer, a gente vai precisar fazer a retirada em relação, a gente vai fazer o procedimento em relação a essa condição, para que a gente possa retirar essa placenta e no final não gerar os riscos para que essa mulher venha a ter maiores complicações posteriores a isso. Então, quais são as nossas intervenções para que a gente dê essa primeira pausa? Total repouso, para que não haja a evolução desse desprendimento. Monitorar os sinais vitais da mulher, justamente para saber se isso já está causando problemas para ela e consequentemente, para o bebê. Avaliar a perda sanguínea, quantidade, em quanto tempo, quando inicia, como é que ela se caracteriza. Verificar o BCF as condições fetais a cada avaliação materna, então todas as consultas a gente tem que olhar com propriedade essa mulher, monitorar contratilidades, frequência dos batimentos do bebê, avaliar todo esse progresso do trabalho de parto, para que assim a gente tenha, se for o caso da ocorrência dessa possibilidade, a oportunidade que essa gravidez chegue até o fim, mesmo com essas condições. Mas é possível que ela possa ter uma gravidez até o final e mesmo que venha até antes, mas que evite o risco para que isso gere a morte do bebê e também complicações e infecções para a mãe que podem gerar a morte materna também, certo? Então, essa primeira parte a gente fecha aqui e aí a gente vai continuar as outras intercorrências logo mais.